A partir de agora, você ouve na Universitária FM Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Realização Curso de Música da UFC, apoio institucional Pró-Reitoria de Extensão e Laboratório de Epistemologia da Música. Produção e apresentação Pedro Rogério. Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Vamos ouvir. Boa tarde, amigo ouvinte da Universitária FM 107,9. É com alegria que iniciamos mais um Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Palmilhou seu chão sagrado. E hoje, em clima de aniversário da nossa querida Rádio Universitária FM, estamos aqui num momento especial porque estamos recebendo uma das pessoas que pensou essa rádio, Roger Rogério, meu pai. Boa tarde, Roger. Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos amigos, ouvintes da rádio. Boa tarde a rapaziada que faz esse programa. Zé Raimundo Lustosa, velho companheiro. Boa tarde a todos. Bem, registrando então a rapaziada que está aqui, Miguel Maia, estudante do curso de música, bolsista PIBIC. Boa tarde, Miguel. Boa tarde. Cláudio Carvalho, estudante de História do curso de Música ou estudante de Música do curso de História. A gente está ainda decidindo como é que é. Tudo bom, Cláudio? Tudo em paz. A gente tem que tomar essa decisão antes que eu gradue, então, né? Para saber o que é que consta no diploma. Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos nossos ouvintes. É um prazer receber o Rod aqui com a gente. Quero registrar também a presença do Paulo Renato, que é estudante do curso de Música. Bem-vindo, Paulo. Se aproxime também aqui dos microfones. Chegue aqui junto. Obrigado, é uma honra estar aqui nesse programa hoje. Eu vim super de metido mesmo, mas vou acompanhar. Esse programa é um programa do curso de música, então esse programa é seu, tá? De todos nós. Essa rádio tem esse espírito. Eu aprendi isso aqui, cresci aqui dentro aprendendo que essa rádio é uma rádio pública, é uma rádio de todos nós, dos estudantes, dos professores, dos servidores da Universidade Federal do Ceará e mais do que isso, né? Da sociedade, do povo cearense. José Raimundo Lustosa na técnica de áudio. Cláudio. Então, para dar início aos nossos trabalhos aqui, né? Lançar uma primeira pergunta para o nosso convidado, para o Roger, que é bem elementar, é bem básica na realidade, que como foi que surgiu esse projeto da rádio, os primeiros idealizadores, os primeiros passos aqui dessa casa da Rádio Universitária FM? Elementar, porém fundamental, né? Registrar e contar essa história. Era o reitorado do professor Paulo Eupídio, né? Quando eu comecei eu comecei a receber convites para umas reuniões na reitoria. Eram reuniões com 50 pessoas, 40 e tantas pessoas. Num salão lá da reitoria. E essas reuniões passaram a ser assim, semanais, né? Eu não compreendia por que me chamavam, né? Mas eu ia todas, né? De uma hora eu vou descobrir o que é isso. E sempre tinha um tema, né? Tinha algum professor que falava sobre aquilo, e depois se tornava uma discussão. E a discussão, isso demorava 1h30, 2 horas e tal. Todo mundo ia para casa, na outra semana, outro convite, eu vinha, outro tema e tal, e isso foi se repetindo. E o número de participantes, né, começou a cair, né? Ninguém entendia o que era aquilo direito. Mas eu não perdia eu ia todas, né? Quando já petit comitê, né, já quando pouca gente
estava comparecendo o professor Marcondes Rosa, que era um auxiliar do reitor, do professor Paulo Pídio. Abriu o jogo, né? E disse que a intenção era, ele estava tentando reunir alguns professores da universidade que ele achava que tinha a ver com o que ele queria, que é o seguinte, é que a universidade estava sem dinheiro para qualquer coisa, não tinha dinheiro para nada, né? E o professor Paulo Pídio estava se aproximando do... 81 é Figueiredo, né? Já é Figueiredo? Enfim, tá ali o final do governo militar. Eu estou lembrando disso para lembrar assim da inflação, que era horrível, né? Por que não tinha dinheiro para nada, né? E o professor Paulo Pídio estava preocupado, porque estava chegando na metade do reitorado dele e não tinha nenhuma referência a esse reitorado, né? Ele tinha tentado fazer um jornal universitário, ele fez um jornal universitário, mas que não vingou, não sei porquê, não foi para frente. E ele queria que alguém desse alguma ideia, né, sobre o que fazer. Eu, quando estudante, eu soube que a universidade tinha ganho um canal de rádio. Então, na época, eu fiquei muito animado, eu digo, vou ser discotecário dessa rádio. Estava querendo ouvir os discos, né? Então, quando o professor Marcondes falou sobre isso, eu digo, por que não a rádio? A universidade tem um canal. Aí o professor Marcondes disse, eu vou propor, né, para o reitor, vamos ver o que ele diz e tal. E o professor Paulo Pídio aceitou a ideia, disse, mas a gente tem condições de fazer mesmo e tal. Aí disse, vamos tentar, né? E ele disse, não, eu tenho medo que fazer uma rádio, o departamento de comunicação acha que essa rádio seria um laboratório do departamento. E eu não queria isso, não quero fazer mais um laboratório do departamento. Seria uma coisa para falar com a sociedade, né? Com a comunidade mais ampla, né? Sair dos muros da universidade. Eu aproveitei, né? Aproveitar a oralidade cearense, né? Então, começou assim, né? Uhum. Então ele disse que a gente podia começar a pensar na rádio propriamente dita. Então começamos, o professor Marcondes Rosa, o professor Clóvis Catunda e eu. Inicialmente também estava o B de Paiva e o Eusélio Oliveira. Uhum. Esses dois também não continuaram, né? Continuou só o professor Clóvis Catunda, o Marcondes e eu. Então começamos a pensar realmente como fazer a rádio, né? Eu por formação, né? Eu pensava, eu digo assim, na física tem um conceito de ressonância, onde você consegue alcançar grandes amplitudes de movimento, né, com pouca energia, né? Vamos tentar aplicar esse conceito, né? Então daí surgiu a frequência da Terra, né? Essa ideia de sintonizar com o que acontecia aqui, né? E ao mesmo tempo com o lema da universidade, que é o Universal pelo regional, né? Então a gente vai tratar das coisas regionais tentando atingir o universal, né? E começamos a pensar, né? Eu, por vocação, passei a pensar mais na programação propriamente dita, né? O professor Marcondes Rosa pensava muito na substância, o que a rádio ia dizer, né? Como a rádio ia se apresentar para o público, né, e tal. Então, criou programas para grade, programas de debate, né, programas de entrevistas e tal, para fazer a cidade falar, né? Para a gente ouvir, né, a cidade, não só pessoas de dentro da universidade, mas convidar pessoas de fora da universidade e tal. E aproveitando alguns eventos nacionais que tinham em Fortaleza e chamar pessoas de fora para que a rádio desse ressonância, né? Fizesse esses pensamentos alcançarem, né? A nossa comunidade de Fortaleza.
E assim foi feito. Eu lembro que teve um momento que o Paulo Filho botou a gente no canto da parede assim, posso dizer que vocês me garantem que vamos fazer rádio, mesmo, né? essa rádio sai mesmo. Aí olharam para mim, tipo, por mim sai. E então foi isso, né? E aí a primeira grande dificuldade foi, primeiro, equipamento, né? Transmissor. É que aí a gente, o professor Marcondes Rosa é muito responsável por isso, porque na época a universidade não podia ter rádio. Né? Os militares não queriam que a universidade nenhuma tivesse rádio. Então, por isso que, juridicamente, essa rádio é meio complicada. Porque a rádio não é da universidade, é da fundação, né? Fundação Cultural. E ela deveria ter um conselho diretor, onde teria assento todas as universidades que estivessem em Fortaleza. Então, a Unifor, e atualmente todas as outras, que eu não sei mais nem, né? Na época era só a Unifor, o US e o UFC. Esse conselho se reuniu pelo menos uma vez. Né, assim, para cumprir o que cumprir o ritual lá, e tal. Mas na realidade a Unifor não estava interessada, a US também não estava interessada, e acabou sendo. É uma rádio da UFC. É, né? E quem tocava a rádio era o Marcondes, o Clóvis e eu. Nós dividimos as tarefas assim, o Clóvis passou a ser o administrador, né? Da casa, vamos dizer assim. Era o Clóvis que tratava com os funcionários, com os estudantes, com os bolsistas e tal. E a gente, eu cuidava da programação da maneira geral, mais ligada à parte musical, né? E o Marcondes mais ligado à parte jornalística e tal. As falas mesmo, né? E assim foi feito. E conseguimos, né, assim, com o Ministério da Cultura, né? Uma simpatia, né? O ministro, que era um militar, simpatizou com a ideia e tal. Ludwig, eu acho o nome dele. E essa parte do equipamento foi, de certa forma, facilitado pelo, né? Por essa abertura desse ministro, né? Do Ministério da Educação, né? Mas aí descobrimos, quando a gente estava no meio dos trabalhos, assim, descobrimos que o MEC só aprovava a rádio se a rádio, uma rádio AM, porque o nosso canal era AM. A frequência era AM. A amplitude modulada, né? Se tivesse aulas para primeiro e segundo grau, que não era a nossa vocação, né? Nossa vocação era outra, não dar aula para primeiro e segundo grau. Né? E aí descobrimos que o Estado tinha um canal de FM. Nós propusemos para o governador, que era o Coronel Virgílio Távora, trocar, né? A universidade cediu o canal de AM para eles, que para eles era mais interessante, porque atingia o estado todo e tal, né? E realmente, né? E ele nos cederia o canal de FM, e assim foi feito. É tanto que as pessoas que tratavam com o governador diziam que ele chamava a rádio de minha rádio, bota na minha rádio. Motorista que contou isso, né? Que ele entrava no carro e dizia, bota na minha rádio. E então essa rádio foi feita assim, né? Com muitos colaboradores, né? Muita gente. E a gente passou a procurar dentro da universidade, né? Entre professores e estudantes, gente que se interessasse, né? De alguma forma colaborar sem cobrar sem cobrar uma contrapartida em dinheiro, porque não tinha dinheiro, né? E assim foi feito, né? Eu vi o Maurício saindo aqui agora falando do programa de jazz, né? O Maurício que produz e apresenta. Maurício Matos, que também é professor de física, né? E nós descobrimos na cidade um senhor que tinha uma grande discoteca de jazz e sabia tudo sobre jazz, assim. Sabia quando tal cantor, compositor, instrumentista tinha nascido, quando tinha feito o primeiro disco, essas coisas assim, enciclopédicas, né? E nós convidamos esse senhor para fazer o programa com a discoteca dele. Eram 3 vezes por semana. E aí nasceu o Encontro com Jazz. Aí nasceu o Encontro com Jazz. Né? Inclusive, quando esse rapaz morreu, a esposa dele doou a discoteca dele para a rádio. Né? Os discos de jazz que tem na universidade eram tudo dele. Né?
Tem algumas uma generosas placa. doações, né? No começo tem essa e teve outras doações. Né? Eu passei noites e noites gravando discoteca de amigos, passando para fita, porque... Fita de rolo, né? Fita Aquelas de rolo, fitas... a gente, para falar aqui para os ouvintes mais novos, né? Bem, tinha uns gravadores, né? Que eram uns caixotes assim grandes, né? E as fitas eram fitas num rolo mesmo, né? Era um rolo assim. Um rolo grande. 10 polegadas. Uhum. 8, 10 polegadas. E assim começou a rádio, né? A gente... o programa Reouvindo Nordeste foi um dos primeiros também, né? Aliás, o nome Reouvindo foi o professor Marcões Rosa que deu. Eu queria outro nome, mas ele ganhou, eu Reouvindo. Está na hora da gente reouvir, refazer, tal. Era um momento, né? Eu lembro que foi um ano de seca, né? O ano de 82 foi um ano de seca. Muita seca e nós proibimos falar em seca na rádio. Só podia falar em água, não podia falar em seca. Porque eu digo que se começar a falar em seca, atrai seca, tem que falar em água. É um conceito físico também, né? E assim começou, né? Começou assim, né? Eu acho que eu achava que, inclusive, que se vocês pudessem ter um contato com o professor Marcões Rosa, seria muito bom. Importante, né? Trazer a fala dele aqui, o registro da... Bem, estamos conversando com Rodia Rogério, que é meu pai, e que é um dos fundadores aqui da Secasa, da Rádio Universitária. Estamos comemorando os 35 anos da Rádio Universitária FM. Então, para a gente é uma honra, né, contar com o Rodia aqui, trazer essas lembranças todas, né, do professor Marcondes Rosa, do professor Clóvis... E do professor Paulo Epídio. E do professor Paulo Epídio, né, que era o reitor da época, em 1981. Bem, eu lembrei aqui de algumas coisas. Primeiro, a ideia de extensão, de ouvir a rádio, né, que você estava falando do Marcondes, que isso é um conceito de extensão assim, mais moderno, digamos assim, porque isso em 81, né? Porque a extensão ela nasce muito pela saúde, nesse sentido de dar assistência, né? Desse tipo de serviço. Esse tipo de prestar serviço à comunidade, que é, claro, relevante, né? Generoso e deve existir mesmo. Mas a extensão ficou muito isso, da universidade... Dá cursos também. Dá cursos pra e grau, né? Ofertar o conhecimento da rádio para a sociedade, né? Isso é interessante, mas... Também trazer a comunidade para dentro da rádio e aprender com a comunidade, né? Como mais recentemente, por exemplo, foi dado o título de doutor honoris causa ao Descartes Gadelha, né? E beber dessa fonte como artista plástico, como percussionista, né? Enfim, como mestre de cultura, e aprender com ele, trazer esses conhecimentos para cá. Estou dando esse exemplo, mas tem muitos outros, né? Então, assim, isso renova essa visão de extensão, né? Que vocês já trazem aí em 81 aqui, através da Rádio Universitária. Bem, mas o público precisa saber que o Rodia, quer dizer, já sabe, os ouvintes da rádio já sabem, mas é bom a gente registrar que o Rodia, além de fundador da rádio, né? É físico, foi professor de física a sua vida praticamente toda, né, profissional aqui, hoje aposentado, é ator, é cantor, é compositor, né, trabalhou na área da publicidade durante um bom período também, inclusive aqui na Avenida da Universidade, na Scala, né. Onde hoje é a sede da DUFS. Onde hoje é a sede da DUFS. Da Scala. Era a maior agência de publicidade, eu acho, da cidade, se não fosse a maior, era uma das maiores, né, enfim... e tem dado, e também, tanto no teatro como no cinema, tem muitos filmes gravados. Mas bem, falando em Nordeste, falando em Reouvindo Nordeste, vamos ouvir uma música então do nosso convidado, Chão Sagrado. Em parceria com o Belchior, que está completando 70 anos. Isso, dia 26 de outubro completa 70 anos. Vamos ouvir.
Você conhece o Nordeste, palmilhou seu chão sagrado, viu cascavel e coluna, sol quente pra todo lado. Você conhece o Nordeste, palmilhou seu chão sagrado, viu cascavel e coluna, sol quente pra todo lado. Você conhece o Nordeste, Morro Branco e Quixadá, palmilhou seu chão sagrado, por isso pode falar. Minha viola em meu peito canta e nunca desafina. Ela que sabe dos modos da cantoria nordestina. Minha viola em meu peito canta e nunca desafina. Ela que sabe dos modos da cantoria nordestina. Você está acompanhando Musicultura pela sua Universitária FM 107,9, Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Hoje, com grande alegria, estamos recebendo Roger Rogério, um dos fundadores, uma das pessoas que pensou esta rádio, a Rádio Universitária. Estamos em clima de aniversário, 35 anos da Rádio Universitária, aqui com o Cláudio Carvalho, que produz e apresenta esse programa comigo, estudante do curso de História, o Miguel Maia, bolsista PIBIC, o Paulo Renato, estudante do curso de Música, o Miguel também é do curso de Música, Zé Raimundo Lustosa na técnica de áudio. Cláudio. Pedro, eu vou mudar rapidamente então o foco do programa. A gente estava conversando aqui enquanto escutava a música, né? Eu ia fazer uma pergunta para ti, que era no sentido de que, como filho do Roger, né? O Roger aqui, eu fico imaginando na minha cabeça, né? No movimento de criação da rádio. Quais são as tuas memórias da rádio? Na tua infância, na tua adolescência, não sei como é que tu viveu esse espaço antes de ser apresentador do programa. Bem, era um parque de diversões para mim, né? Eu estava falando aqui dos gravadores, né? De rolo, por exemplo, aquilo para mim era um encanto, né? A mesa de som com aqueles botões grandes, né? Também era tudo muito mágico, né? Ver aqueles equipamentos funcionando, ver os locutores, os produtores entravam na sala de produção e o pessoal montando os programas. Isso foi uma aprendizagem, né? Foram as minhas primeiras aulas de música. E uma lembrança marcante também era ver como o meu pai, o Roger, ele se entregou mesmo de corpo e alma. Assim, lá em casa era a pauta, 24 horas era a rádio, né? Assim, ele dedicou mesmo integralmente a vida dele naquele momento à criação da Rádio Universitária. Então, e aí eu também, já na adolescência, porque ele voltou a ser diretor da rádio, além no período da fundação, mais 2 vezes, é isso? Mais uma vez. Né? Nessa segunda vez, foi muitos anos depois, né? Em 81 eu tinha 9 anos de idade, então criança mesmo ainda. Depois eu já estava na adolescência, né? Já, não sei, com 16, 15 anos de idade, não lembro exatamente, mas nós tínhamos alguns encontros muito legais aqui, exatamente na discoteca,
né? E aí ele me mostrou muitos discos e me mostrava alguns discos de jazz, alguns discos de música erudita, alguns discos de música cigana, inclusive, e ficava me apresentando os instrumentos musicais para eu ouvir. Sabe que instrumento é esse? Dá para identificar só pelo som, se é um trompete, se é um sax alto, se é um sax barítono, enfim. Momentos de formação mesmo, né? Quando eu olho hoje, eu vejo, né, que a rádio universitária é uma parte muito, muito, muito importante da minha formação, do que eu sou hoje. Nós estamos tendo o prazer de receber Roger Rogério aqui nos nossos estúdios do Musicultura. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com um pouco mais dessa bela história da rádio universitária. Você está acompanhando Musicultura pela sua Universitária FM 107,9. Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. E hoje nós estamos em clima de aniversário da nossa querida Rádio Universitária FM, 35 anos de Rádio Universitária. Estamos aqui nos estúdios com Cláudio Carvalho, estudante do curso de História, que produz e apresenta esse programa comigo, Miguel Maia, bolsista PIBIC, estudante do curso de música, Paulo Renato nos visitando aqui, a casa é sua, viu, Paulo? Volte sempre, também estudante aqui do curso de música, Zé Raimundo Lustosa na técnica de áudio. Bem, e estamos recebendo Roger Rogério, uma das pessoas que pensou essa rádio, que fez parte da direção que fundou a Rádio Universitária no reitorado do professor Paulo Eupídio. Roger Rogério, que é meu pai, para minha alegria. Roger, eu fiquei imaginando a primeira vez que você, ou que vocês, ouviram a Rádio Universitária no ar, do rádio. Como é que foi a primeira emissão, se você lembra das emoções, daquele começo mesmo, né? Bom, os primeiros momentos, digamos assim. Primeira vez no ar foi período experimental, né? Entrava umas horas, saía, entrava mais tarde. E a gente, com todo cuidado do que ia tocar, né? No começo, né? Foi completamente diferente do que a gente queria. Pegaram um disco qualquer e botaram, né? Estavam querendo fazer talvez uma coisa mais, né, marcante. Aí vinha o pessoal lá que estava montando o transmissor, né? Pega um disco aí, tá? Pega qualquer disco aí só para ver se tá. Eu não lembro qual foi, mas a gente não gostou. Mas foi assim, quer dizer, foi aos poucos, né? A gente foi até a rádio, bom, pode. A gente resolveu entrar em período experimental, mas já com a programação, né? Foi no dia do professor, né? E depois entrou oficialmente no dia do comunicador, eu acho. Isso tudo ideia do Marcondes, né? Uhum, para marcar as datas, né? Datas, E eu lembro que a gente, na dificuldade, o primeiro operador de áudio foi o Paulo Frazão, que era um rapaz de grande experiência com isso, né? Que tinha trabalhado em gravadoras de São Paulo, né? Como RCA Victor, né? Tinha trabalhado em rádio e tal. E estava aqui já aposentado, né? Estava em Fortaleza já aposentado. Lembro bem do Paulo Frazão. Bem magrinho. Bem magrinho, né? Figura. Muito competente. E o Paulo Frazão, de certa forma, foi quem formou os outros operadores, porque a gente não tinha dinheiro para contratar na praça, né? Então, o Assis e o Lima, por exemplo... Antônio Carlos Lima. Eles eram os meninos que eram funcionários da universidade e não tinham o que fazer, viviam debaixo das mangueiras chupando manga, né?
Tinha alguns funcionários na rádio, não sei exatamente se é o caso deles, mas funcionários na universidade, assim, que às vezes era até um emprego que alguém pedia um favor, o que estava chegando do interior e precisava de um... O Paulo Frazão foi isso. Tinha um parente dele na universidade que disse, eu tenho um parente que está chegando aí e tal, não sei o quê. A gente está antes da Constituição de 88, né? Então as relações eram assim, frouxas, né? Digamos assim. Não, as relações Mesmo eram militares. pós 88. Uhum. Bem, mas antes então, imagina, né? Se os militares não achassem ruim, tudo bem. Uhum. Então a gente pegou um menino como Assis e o Lima, não foram só os dois não, teve outros, né? Perguntamos, vocês não querem experimentar ser uma profissão, né? Ter uma profissão, além de ser funcionário e não ter o que fazer. Porque nessas relações era o seguinte, o professor, isso é o que eu já ouvi dizer, né? O professor Martins Filho, né? Quando ele tinha um bom funcionário, que ele reconhecia que era muito bom, e ele não podia dar um aumento, né? Ele tinha uma restrição e tal, para melhorar a situação daquele funcionário, ele conseguiu um emprego para o filho. Interessante. Entendeu? Então tinha muitos meninos assim que entraram aqui assim. Né? Porque o pai tinha um prestígio, porque era um bom funcionário, o reitor queria premiá-lo de um jeito, o jeito encontrado era dar um emprego para o filho. Né? Então, nós aproveitamos alguns desses meninos, né, desses filhos, né, e tentamos dar um treinamento. Muitos não deram certo, né, claro. Muitos não, alguns não deram certo. O Assis e o Lima foram dois que deram certíssimo. Estão até hoje aqui prestando um bom serviço. Um grande serviço, pois é. E muitos professores, né, diminui a carga horária e vem fazer uma locução, né, vem produzir um programa e tal. Foi tudo muito feito assim, né, muito na base da colaboração, né. A pessoa vinha, acabava trabalhando mais do que o que pensava que ia trabalhar, né, porque era muito serviço, né. Eu lembro que o Guilherme Neto dizia assim, rapaz, é um bicho faminto, é você só entregando, ele comendo, jogando fora, e você tem que dar mais, porque não pode parar de alimentar, né? Alimentando todo o tempo, né? É um bicho insaciável, né? A rádio, né? Você tem que estar alimentando todo o tempo, não pode parar de alimentar. No começo não era 24 horas, né? Não, ia até meia-noite. Até meia-noite. Né? Isso de ficar 24 horas foi uma batalha minha, já na segunda vez, quando eu voltei para dirigir. Foi uma batalha, porque era uma complicação também do ponto de vista da concessão, que mexia com o contrato de concessão. No ponto de vista da concessão de ir para o ar, né? Que ela estava licenciada para ir para o ar até meia-noite, então você tinha que mexer nisso, né? E gente para trabalhar à noite, né? A gente ficasse, né? Com essa indisponibilidade de dinheiro, né? Com essa disponibilidade de pagamento, de poder. Então vivia de... Você faz isso para mim que a gente consegue não sei o que e tal. Era uma química. Ia se arranjando, né? Era um grande jogo de cintura, assim. Mas a rádio foi se fazendo, depois isso foi melhorando, né? A situação foi melhorando. A situação financeira do país nunca melhorou muito, mas as coisas foram melhorando, né? Na verdade, quando essas coisas, qualquer coisa que é feita assim, com muito empenho, com muito carinho, com muito amor, as coisas acabam vingando mesmo, né? Acaba dando certo. E a rádio universitária com certeza deu certo. Olha aí, o depoimento amoroso de um dos pais da rádio universitária. Estamos conversando com Roger Rogério, um dos fundadores aqui da nossa casa, da nossa querida Rádio Universitária FM, que está completando 35 anos de idade. Miguel Maia, ainda no primeiro bloco, disse que tinha um comentário e eu viajei aqui nas memórias. Miguel. Então, são dois comentários. Um é gaiato, que é assim, dizer assim, que eu gosto assim, de conviver com essas pessoas assim, da safra do Roger, que davam conta de ser professor da faculdade, aí aqui e acolá atuava num filme, no teatro, escrevia uma música,
É interessante ter um contato com essas pessoas assim, dessas multifacetadas, assim, essa galera... Em primeiro lugar, você tinha mais tempo, né? Que você perdia menos tempo no transporte, né? Para chegar hoje aqui, por exemplo, foi uma batalha, né? Você saía de qualquer lugar de Fortaleza para outro lugar, se você tinha um automóvel, você chegava em 10 minutos, né? Por mais longe que fosse, né? Não durava mais do que 10 minutos. Você corria Bezerra de Menezes todo dia em 3, 4 minutos. Então, hoje é o tempo que você passa no sinal, né? Então o tempo e espaço influenciavam bastante nessa... sim, muito espaço também. Então o tempo era... A gente podia usar melhor o tempo, né? E o outro comentário era que quando o Roger falou dos ideais, né? Da frequência da Terra, né? Assim, do início da rádio... Aí ele falou também do conceito de ressonância, né? E aí eu lembrei que no nosso nome, né? No nome do nosso programa também tem, né? O Musicultura, Reflexões e Ressonâncias Musicais. Aí eu fiquei... Tim! Acendeu aquela lâmpadazinha. Agora eu descobri de onde o Pedro arrumou esse ressonância. Exatamente! Tamo no caminho certo. Musicultura fez parte do início da do rádio, início, né? Tinha outro formato, mas do início. Uhum. Quando eu fui provocado por uma aluna do curso, né? Depois que eu terminei o doutorado, aí ela no primeiro semestre, recepcionando os alunos, ela disse que tinha uma pergunta para fazer. E a pergunta foi por que o curso de música não tinha um programa na rádio universitária? Aquilo ali foi quase que um punhal, assim, entrando no meu bucho. Eu digo, mas rapaz, ela não sabia, né? Ela nem sabia da minha história com a rádio. Eu digo, rapaz, é quase com irresponsabilidade eu ser professor do curso de música e não ter um espaço do curso de música na rádio universitária. E aí, logo em seguida, eu vim para a rádio, né, com musicultura, e, inclusive, perguntei pro Roger, pro meu pai, né, o que ele achava de eu resgatar esse nome Musicultura, e aí foi aí que eu soube que o Musicultura... Porque também o Musicultura teve um período que era à noite que eu vinha, lembrando das memórias que o Cláudio tinha me perguntado, e eu vinha algumas vezes acompanhando o Roger aqui, em alguns programas, o Musicultura foi um deles, simplesmente para ver, para acompanhar, e enfim, era uma diversão mesmo, né? Entrar ali na discoteca, assim, dar um mergulho nos discos, escolher os discos e ver como é que também que ele produzia aqui, escolhia a seleção, fazia a seleção musical, enfim. Boas lembranças, que bom que estamos aqui. Cláudio. Então agora eu vou abrir para um da família Rogério, aí vocês podem escolher o que é que a gente escuta aí dessas memórias de vocês, de rádio, de música. Uma musiquinha aqui pro nosso segundo bloco. Nós falamos já em algumas músicas, né, Pedro? Temos aqui, o Miguel deu uma respirada aí. Quer pedir uma, Miguel? Não, eu pensei a Fox Lore, que é uma parceria também com outro físico. Então, aproveitar a ressonância aí e tocar... inclusive essa música tem uma pegada assim política que tá bem atual. Vamos ouvir, depois a gente pede para o nosso historiador fazer um comentário. São os filhos dessa gente que aparece na TV, que controlam nossa mente como, quando, onde e porquê. São os filhos dessa gente que aparece na TV, que controlam nossa mente como, quando, onde e porquê. É tão grande esse braço e a voz tão suave, nas dobras do espaço e da espaçonave. A poesia chega em latas, turi, flori, hortelã.
Vitaminas são baratas, corpo limpo e mente sã, mente sã. Ora viva o foguete, a concepção do longo porrete da persuasão. Carneirinho, carneirão, neirão, neirão, olha pro céu, olha pro chão, pro chão, pro chão, peça a Deus nosso Senhor, 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 para todos se alevantar. Pelo jogo violento destes homens de capuz, pega fogo, pensamento, a armadilha se produz, se produz. Ora viva o botão, embora nos custe os dedos da mão. In God we trust, 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 in God we trust. Você ouviu Foxlore de Roger Rogério e Dedé Evangelista, Cláudio Carvalho. Então, como o professor Pedro pediu, enfim, a gente combinou aqui, né? Algum comentário sobre a música, de que, como ele falou, né, muito pertinente, muito atual, que na realidade é uma crítica, uma denúncia ao esquema da televisão, né? Ao grande esquema das mídias, né? A letra vem já com essa história da TV como meio de persuasão, o controle da mente, né? Um braço tão longo com uma voz tão suave, a edição das matérias, a escolha de palavras, que até hoje nos vende muito de uma política econômica que não nos é favorável como favorável, né? A gente vê isso em todos os jornais, né? Quando ele fala, por exemplo, né, que é cantado pelo Roger, o longo porrete da persuasão, que a gente viu aqui, né, o que é o Big Stick, a política intervencionista dos Estados Unidos para a América Latina na época, né? O povo, isso eu vi, eu vou dar os créditos também. Essa próxima parte descobri na disciplina de História da Música Cearense com o professor Pedro, né? O carneirinho, o carneirão, olha pro céu, olha pro chão, tratar o povo como carneirinho, indicar para onde olhar, o que pensar, né? Já também fazendo parte aí de uma manipulação ou, enfim, de uma tendência de que é meio um pouco, pelo menos me lembra, a pegada do Bye Bye Baião, né? Que é a coisa da televisão imundando um cotidiano que antes era muito próprio, era muito comum, né? A propaganda da televisão, o American Way of Life, que foi meio que distribuído como algo que colava em todo canto e que, na verdade, é um imperialismo cultural, né? É isso aí. Olha aí, aprovado. Os autores são os mesmos, né? Do Bye Bye Baião e do Foxlore. Olha aí, aprovado então. Aprovado. Grato. Bem, estava aqui pensando, Roger, a respeito da sua vivência aqui dentro, né? Assim, o que é que você aprendeu aqui na qualidade de diretor da rádio, de uma pessoa que pensou essa programação, que chegou a dormir aqui na Rádio Universitária. Por exemplo, eu lembro disso também, assim, de ficar aqui trabalhando até tarde, a ponto de literalmente dormir na rádio, né? Amanhecer aqui, trabalhando. Como é que a Rádio Universitária, digamos assim, entra na formação do Roger que é hoje? Olha, foi uma oportunidade grande de eu testar esses conceitos de física num contexto social, né? Essa história da ressonância, né? Foi uma coisa isso aí. E mais diretamente, quando eu imaginei que a rádio precisava de falar sobre ciências também, né? Sim, lembrei do Anotações do Professor. E nós procuramos alguns professores e tal, e teve uma dificuldade. Primeiro porque cientista é meio bicho do mato, né? Se não gosta de aparecer. Então eu me vi obrigado a escrever programas falando de física, de matemática,
Bom, no final das contas, das minhas leituras, né? Eu, quase tudo que eu lia, eu aproveitava um trechozinho, uma coisa, e fazia um programa de alguns poucos minutos, né? Tipo 3 minutos a 5 minutos no máximo, falando sobre algum conceito, sobre alguma coisa. Isso para mim foi muito bom, um treinamento maravilhoso de tratar, assim, para o grande público de conceitos científicos, né? Conceitos físicos, basicamente, né? Bem, e em relação a quando a rádio funcionava na reitoria, salvo engano, os professores, eles se achavam todos, né, assim, os professores de uma maneira geral, se achavam meio donos da rádio, entravam lá, mandando. Tinha alguns episódios desse tipo, assim, né? Bem, a rádio é da universidade, está aqui na reitoria, eu sou professor, então eu posso entrar aqui, posso dizer o que tocar, posso falar. Mas isso, quando mudou-se para cá, não acabou, não. Ai, não? Olha aí. Na reitoria era um um pouco mais, talvez. Não, aqui continuou. Meu Deus, continuou bem que eu estava com esperança. Mas... Não, continuou, né? Muita gente chegava assim, dando ordem, né, e tal. Mas fazia parte, né? Fez parte. Cláudio. Então, uma das perguntas que me ocorreu é porque muitas vezes o Roger traz pra gente um relato muito legal do físico que parou na rádio, né? Assim, o professor de física e tal. Mas aí eu me questionei porque, além de professor, já no período, você era um artista, né? Um músico já da cidade. E como é que você via aquela época, ou hoje, não sei, fique à vontade, a importância da rádio universitária nesse sentido? Da promoção da música local, dos nomes, dos novos nomes? Olha, a música cearense não tocava nas rádios cearenses, né? Nós já tínhamos alguns discos gravados, né? O Fagner já tinha gravado, Belchior, né? Nada, Tete, eu. Isso tocava muito pouco. O Fagner tocou um pouco mais quando começou a fazer sucesso no Sul. O pessoal, tem um cearense que está fazendo sucesso, então toca o Fagner também, né? Mas muito pouca coisa. Muito pouca coisa. E quando a rádio, então, seria um canal para isso, né? Mas também não foi fácil. Também não foi fácil. Eu lembro de uma professora, teve não lembro se um sábado ou um domingo, que a gente conseguiu fazer uma programação toda de música cearense, assim, durante 3 horas, mais ou menos, só de música cearense. Eram os discos gravados e alguma coisa que a rádio já tinha gravado no estúdio da rádio mesmo, né? Quando eu vim chegando na segunda-feira, uma professora, amiga minha, né, olha para mim e disse: Roger, você saiba que a universidade não fez uma rádio para você tocar seus amigos, não. Aí eu digo: não são meus amigos por acaso, mas são compositores do Ceará. Né, mas tinha esse tipo de pressão também, quer dizer, as pessoas não achavam que não era para tocar. Se não tocava nas outras, por que ia tocar aqui? Tá entendendo? Também tinha isso. Agora, claro que isso não era geral, e que de uma maneira geral, foi aceito, né? Tocar a música do pessoal do Ceará aqui e tal. Foi. Mas eu acho que até hoje ainda, porque quando eu escuto a rádio universitária, eu escuto pouco música cearense. Hoje que tem tanta música gravada inclusive aqui no Ceará, né? Tem tanto artista, tanto que você podia fazer semanas de programação só com música cearense. Eu acho que toca pouco ainda. Aqui na rádio universitária toca pouco. Então fica aí o registro do Roger Rogério. Gostaria que tocasse mais. Pode até não tocar as minhas, mas que tocasse mais música cearense. Bem, e isso... eu levo esse mesmo pensamento, né? Essa mesma fala para o curso de música. Então, por isso que nós temos agora a disciplina de História da Música Cearense, justamente porque nós temos tanta música cearense, né? É importantíssimo a gente conhecer toda a música brasileira, Tom Jobim, Chico Buarque, etc., né? Guerra Peixe, Vila Lobos, etc., toda a música europeia também. Música erudita. Mas, poxa, a gente tem que conhecer o Liduíno Pitombeira, o Alberto Nepomuceno, o Elis Mário, o Eugênio Leandro, enfim, né? Os nossos compositores, nós temos pessoas maravilhosas, grandes compositores. Bem, então a gente está chegando ao final do programa, eu acho que a gente pode se despedir com música, né? Aproveitar. Muito bem. Inclusive o conselho
do pai da rádio universitária, né? E meu pai, da gente encerrar. Cláudio, muitíssimo grato. Sempre grato, professor. Uma honra participar desse programa. Miguel Maia. Muito bom participar desse programa e já fica assim, eu tô sentindo um gostinho de quero mais no programa, né? Aí eu já olho assim pro Roger, assim, pedindo, assim, vamos nos ver novamente aqui na rádio em breve. Isso. Paulo Renato, que está nos visitando aqui, estudante do curso de música, venha mais vezes. Olha, pode ter certeza que eu vou vir. Eu não sabia que era como que era a rádio em si, eu só ouvia falar. Eu tô vendo que é um clima bem família, assim, literalmente, né? Obrigado. No sentido mais amplo da palavra. Zé Raimundo Lustosa na técnica de áudio, lembrando que você pode acessar todos os programas que já foram ao ar no musiculturaufc.blogspot.com. A gente se despede com Roger Rogério cantando Ponta do Lápis dele e Clodo. Você escreveu teu nome na ponta fina do lápis, mas eu não vou repetir o que tu já sabes. Meus olhos são labaredas, avermelhadas e tristes. Dentro do corpo cansado a paixão resiste. E esta paixão violenta que dilacera minha alma, este medo anestesia e mata minha calma. E este medo anestesia e mata minha calma. Gente, o chão, retumbante coração. Terra, terra, gente, o chão, retumbante coração. La luz de la libertad, en el nuevo mundo mi vida, la esperanza, el amor, mi tierra querida. La luz de la libertad, en el nuevo mundo mi vida, la esperanza, el amor, mi tierra querida.